Vamos continuar aqui então, né? Eu parei de novo para ver se o áudio estava muito ruim, né, a respeito do barulho aqui, mas eu acredito que não vai atrapalhar não o áudio da aula para que vocês possam entender. Então, eu terminei de ler com vocês Apocalipse 13:8, que fala sobre essa onipotência de Deus, sabendo que ia precisar desse Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha o plano perfeito dele desde a criação do mundo, ok? Então, voltando aqui para a apostila, vamos iniciar aqui uma caminhada rumo ao Calvário e entender um pouco o que a Bíblia fala sobre o Cordeiro, sobre o sangue, sobre a redenção e sobre a libertação, tá? Então, é exatamente aqui que começa para a gente entender como foi esse plano de salvação, esse plano de redenção, que eu expliquei na aula passada um pouco sobre redenção, e agora eu vou mostrar para vocês dentro da palavra aonde esse plano inicia, como Deus mostra esse plano desde o Velho Testamento, desde Abraão ali, né, fazendo a promessa, e desde a libertação do povo, então ali em Êxodo, tá bom? Então eu gostaria que você abrisse comigo. Deus começa a promessa de libertação e salvação em Êxodo 12:1, a instituição da Páscoa como sombra do que viria a ser o real lá no Calvário. Vou terminar de ler a apostila e a gente vai entrar dentro da palavra. O sangue que foi retirado do cordeiro lá no Egito e que foi posto sobre os umbrais da porta para que o anjo da morte reconhecesse os que foram guardados por Deus, volta a ser derramado lá no Calvário. E o sangue puro e que nos livra do anjo da morte está sobre nossa vida, sendo como sinal para o mundo espiritual. Então nós vamos entender um pouquinho melhor esse ensino, esse entendimento, para que a gente possa entender esse plano de salvação, esse plano de redenção. Abram comigo Êxodo 12:1 e a gente vai passar um tempinho aqui estudando essa passagem de Êxodo 12, da instituição da Páscoa, para que a gente possa então entender o que houve ali no Calvário, o que houve na crucificação de Cristo, e a gente percebeu o quanto o Velho Testamento é essa sombra tão perfeita do que Deus fez no Novo Testamento, e que já estava tudo ali para que a gente pudesse entender que nada dos propósitos e dos planos de Deus se frustraram, nada do que Deus tinha como propósito e como plano se frustrou, e graças a Deus por isso, amém? Êxodo 12, a partir do versículo 1, abriram aí? Êxodo 12, a partir do versículo 1, vou abrir aqui junto com vocês. Eu amo essa passagem, aliás, eu amo o Velho Testamento porque ele me mostra exatamente os propósitos e os planos de Deus que estão se cumprindo, que já se cumpriram, alguns, que estão se cumprindo outros na nossa era, aqui no nosso tempo, e que ainda vão se cumprir no cumprimento de todas as profecias com a volta de Jesus. Então, esses planos e projetos de Deus e propósitos de Deus estão ao longo da história se cumprindo e aparecendo, mas a palavra de Deus, ela tem tudo isso já mostrado para nós no Velho Testamento através de uma sombra, que a palavra de Deus diz, e através de Cristo como a realidade dessa sombra, amém? Então eu gostaria que você abrisse aí comigo Êxodo 12, a partir do versículo 1, vamos ler junto aqui, ok? Vai ser um pouquinho, a leitura é um pouquinho extensa, mas eu quero que você me acompanhe aí na sua Bíblia, se possível, para que você possa então entender depois as explicações, amém? Êxodo 12, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol.
Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como o decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Até aqui, tá bom? Fomos até o versículo 30 de Êxodo 12, capítulo 1. É tremendo, queridos, ler essa passagem com um entendimento mais abrangente da palavra de Deus. Então, o meu conselho para você
é que se você tiver a oportunidade de ler o Velho Testamento, principalmente os 5 primeiros livros que os teólogos chamam de Pentateuco, né? Então Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, leiam esses livros de forma como uma instrução mesmo, né? Como um ensinamento para a tua vida, porque você vai entender o fundamento do que Deus estava ensinando para esse povo que ele separou para ele, e que esse povo tem toda uma representatividade do que Deus fez, faz e vai fazer. Então, entender principalmente o Pentateuco e esses primeiros ensinos e esses mandamentos e esses estatutos que Deus deixou para nós faz com que a gente entenda que Jesus veio e cumpriu quase já 100% de tudo isso que está escrito ali para nós, ou praticamente 100% do que está escrito no Pentateuco foi cumprido através de Jesus. E então existe todo um fundamento da palavra de Deus para que nós estamos alicerçados para então caminhar de forma segura até a volta de Jesus novamente, com o cumprimento do livro, principalmente de Apocalipse. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Elisângela, aonde você quer chegar então com tudo isso? Vamos agora no passo a passo dentro dessa palavra, para que a gente possa entender o que foi que Deus instituiu no Êxodo através de Moisés, trazendo esse ensino, e o que foi que aconteceu ali no Calvário, ali naquela sexta-feira da crucificação, e mais precisamente na festa da Páscoa que estava acontecendo ali em Jerusalém, na morte de Jesus, que era o cumprimento desta passagem, que era a exatidão desta passagem. O passo a passo, ele está descrito dentro da palavra, e aquela semana de Jesus que antecede a sua morte é exatamente o início da festa da Páscoa, que todos os anos o povo de Israel em Jerusalém comemorava, trazendo à memória exatamente essa primeira Páscoa que havia acontecido quando eles ainda estavam dentro do Egito, quando eles ainda estavam presos, escravos de Faraó, ok? Então, eu quero começar dizendo para vocês que Êxodo 12 vem justamente depois da 10ª praga, no capítulo 11, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai ver. Êxodo 12, a instituição da Páscoa, vem exatamente depois da 10ª praga. Ou, na verdade, o anúncio, né, da 10ª praga, onde Faraó é avisado sobre a morte do seu primogênito, sobre a morte dos primogênitos. Moisés avisa o que Deus vai fazer através dessa 10ª praga, que seria a derradeira, que seria a última, que Deus estava dizendo aqui vai ser o basta, aqui vai ser o momento final, aqui vai ser o desfecho do que eu estou fazendo para que meu povo seja liberto. Então, durante todas as outras pragas, as outras 9 pragas, Deus vinha através de Moisés avisar Faraó que ele libertasse o povo, que ele libertasse o povo de Deus, que ele libertasse Israel para ir ao deserto adorar ao Senhor. Mas durante todas as outras 9 pragas, Faraó resiste, Faraó não acredita no que Moisés está dizendo que Deus ia fazer, e Deus mostra cada um dos seus feitos ali nessas 9 pragas, mas quando chega na 10ª praga, ele traz um anúncio, e antes de que essa praga viesse a acontecer exatamente ali no Egito, com a morte dos primogênitos, Deus dá a instituição da Páscoa, dessa festa que ele diz que o povo dele, que o povo de Israel celebraria ano após ano, na mesma época, no primeiro mês do ano, que eles citam ali, que a gente vai começar a falar. Então, nós vamos começar a andar aqui nessa passagem agora, para que você possa entender um pouquinho melhor do que é essa festa da Páscoa. Amém? Eu vou parar aqui novamente para iniciar, para a gente começar o vídeo.